com eles, podemos começar o vídeo. Bom, gente, esse vídeo foi recomendado por mim mesmo. Aí no caso eu tô colando mais mesmo de um vídeo que tem na internet. Eu não vou falar o nome dele, do nome desse YouTube, porque eu acabei de me esquecer. Mas ele, simplesmente esse YouTube descobriu uma coisa, mas ele explicou de forma bem simples. E hoje eu dei uma detalhadinha só mesmo pra dar só mesmo uma aumentadinha, tá? Aqui nesse vídeo eu vou explicar como que o mundo do Minecraft surgiu. Muita gente não sabe, mas então vambora lá. Bom, muita gente eles criaram teorias, né, que é, qual o nome? Que teve gente que se transformou, babá. Mas a teoria que eu penso é assim: e se aqui for o começo de tudo? Aqui nesse dimensão. Bora criar uma teoria agora. No começo do Minecraft. Primeiro, e se aqui, gente, for simplesmente uma ilha vagando pelo universo de várias que tem? Pois é, dessas várias são as ilhas que a gente pode se transformar para cá desse portal. Então, pois é. Então, podemos imaginar. É como que fosse meteoros viajando pelo universo e a gente estivesse em cima de um aqui. Então, podemos imaginar que isso daqui seja o começo de tudo. E muito. Então, então podemos dizer que aqui é o universo. E aqui pelo universo pode ter estrelas, universos e várias coisas. Galáxias. Pois é. Só que aí é interessante. E se de repente o Minecraft tem uma história igualzinho na vida real? E se de repente houve o Big Bang? Só que não o Big Bang que conhecemos, que... Qual o nome? Que formou o universo, mas teve o Big Bang que reformou o universo, porque o universo já existia como esse daqui. Então, quando o Big Bang surgiu, aí foram aparecer os planetas, buraco negro e até mais estrelas do que era antes. Então, bora para a dimensão normal. Entrando aqui, inclusive ainda nem seria Minecraft, tá? Opa, apertei no botão errado. Bora. E pois é, então varamos pra cá, pra dimensão de onde tá. Hoje, onde que eu tô? Ah, então tá bom. Podemos dizer que a gente varou aqui no negócio, né? A gente varou aqui. Gente, desculpa aí, tá? Mas eu não vou contar essa parte do vídeo. E você, por que tá assim? Por causa que simplesmente eu fico fazendo vídeo pra vocês. Aí eu tenho que mexer em umas coisinhas aqui. Aí sempre dá alguma coisa de ruim assim. Então vambora agora pra cima. E pronto, parei. Pronto. Agora sim podemos continuar o vídeo. Tá. Então, como você já sabe, aqui é a dimensão de hoje em dia. Animais que surgiram da forma humana. Evoluções de milhares de anos. Então, podemos dizer, o templo do deserto foi a geração dos egípcios, entendeu? Agora, quando a gente tá andando numa caverna e encontra umas minas, quer dizer que a gente já houve com o nome, já houve população nesse mundo. Então, podemos dizer, e se os egípcios que construíram a pirâmide também sejam donos dessas minas? Mas também tem outra coisa. E se aqueles templos da selva? Pois é, tem uma história. Eu digo que essa história seja real. Que esses templos do deserto eram basicamente a mãe. A mãe não, como nome? Eram ancestrais. Ancestrais da vila. Por causa que simplesmente os ancestrais da vila. Por causa que eles devem ter criado mais minas do que os egípcios. Então, aquelas minas que tem ali, que já estão muito abandonadas, são dos egípcios. Mas aquelas mais grandes, geralmente, é para ser da selva. Pois é, e de lá da selva, e de lá da selva com os egípcios veio surgir essas vilas de hoje em dia. Mas ainda tem várias outras estruturas e adivinha, eu vou mostrar todas. Então, a segunda estrutura que a gente vai falar agora é simplesmente do Templo do Mar. E não, o Templo do Mar tem muito mais ligação de que isso pra cá. Por causa que a gente pode saber que já houve sim mergulhadores, população debaixo d'água. Mas como evoluiu, de milhares e milhares de anos, eles foram saindo aí sim, formando
os egípcios isso daí. Então quer dizer que o templo do oceano seja mais velho ainda do que essas coisas. E como ele seja mais velho, então as criaturas como as criaturas que tem lá no templo, elas devem ter aparecido lá, entendeu? Então tipo assim, eles apareceram lá por causa que o templo ficava abandonado. Ou melhor, abandonado não, mas eles começaram a sair. De vez em quando eles ficavam muito sozinhos. E de vez em quando começava a demorar mais, e mais, e mais. Até que tinha um tempo que eles quase não botavam mais por abaixo d'água. Então as criaturas começaram a pôr, qual o nome? A Então, eles começaram a dominar lá o templo. E com isso, os caras não podiam mais fazer nada, tiveram que ir embora. Então, com isso, eles saíram de forma d'água e foram fazer as pirâmides e tal. Mas, e daí? Vocês pensam que a vida humana começou lá dentro d'água? Não, bora partir ainda mais para trás. É aí que entra os Endermans. Os Endermans são basicamente os homens das cavernas do Minecraft. Porque caso tu pensar bem, os Endermans eles são mais antigos do que os homens. Porque veja bem, se os Endermans têm um olho azul, então quer dizer que eles só viviam lá no End, comendo. Isso distribui a fruta do couro. Eles viviam comendo a fruta do couro. Então era por isso que eles sempre eram do olho azul e essas coisas. Mas aí veio coisa. Quando chegou o meteoro, vários já conseguiram fugir. Só que nessa dimensão normal que acabou se formando, muitos, muitos apareceram. E aí veio a transformação. Eles não são acostumados com água, mas caso tu fizer a transformação sim. Pensando bem, os Endermans começaram a gostar da água. Eles começaram a virar um pouco mais da água. Então com isso, como eles nunca tinham provado a água antes, eles gostaram tanto da água que eles começaram a se acostumar. E daí veio a população debaixo d'água. Por causa que os Endermans foram indo até que de repente eles viraram humanos debaixo d'água e também começaram a viver debaixo d'água. Só que aí vem também as novas estruturas, né? Tipo, a estrutura dos Adem foram populações diferentes que viveram mais um pouco depois que os Endermen apareceram. Com isso, os Endermen foram entrando na caverna e foram descobrindo novas coisas. Então quer dizer que várias populações acabaram se formando aí. Inclusive a população do cobre também foram se formando. Então foram formando essas estruturas que a gente conhece hoje em dia. Inclusive, as barracas que apareceram nessa nova atualização, até eu já criei uma história para elas. Que simplesmente, quando eles começaram a sair de fora d'água, eles começaram a construir essa barraquinha meio que era que eles sabiam. E depois de um tempo eles se aperfeiçoaram para fazer essas vilas. E essas vilas tem pelo menos, numa história que eu digo, né? Essas vilas tem pelo menos essa história de fazer que os aldeões fazem vilas e essa história de quanto tempo esses aldeões tem pelo menos, eu acho que uns 300 anos que eles começaram a se popularizar pelo mundo. Claro, essa parte já foi eu mesmo que inventei muito a fundo mesmo. Mas tá bom. Mas e daí, depois de tanta alegria, surgiu animais, surgiu coisa. E aí começa a parte do sol. Sim, agora a gente vai pro Nether. Por causa que tive um começo, tive um meio e claro, tem que ter um fim. Então vambora lá por parte do coisa. A gente já veio lá do passado pro presente e claro, agora a gente vai pro futuro. Entrando numa dimensão do Nether. Entrando, vambora logo, vambora, lá ele mil vezes, tá, vambora logo, entra,
E... Dun, 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 dun. Entramos. Tá. Agora vem a parte mais bacana. Por causa que, como falei, tive o fim, tive o começo, tive o meio e tem que ter um fim. Sim, um fim. Se você pensa que a Terra sempre foi aquela maravilha, não. Bora supor que isso aconteceu 3 bilhões de anos depois pra gente. E aí, nós, que eu, como Lince, entrou na face da Terra. Depois de 300 anos da população mundial ter se popularizado, como os villagers que aprenderam a construir coisas. Mas claro, depois eles foram ficando burros. Isso eu me esqueci de explicar, gente. Mas depois de tanta maluquice, eles nunca mais conseguiram evoluir. Então eles ficaram assim. E nós, ser humano, entramos como um mais gente da Terra. Mas que podemos dizer? Podemos dizer que 3 bilhões de anos depois, inventa essa teoria de quantos anos depois, o Sol se aproximou da Terra. E sim, isso daqui pode ter uma história. O Sol se aproximou da Terra. E o Sol era tão quente, mas tão quente, que fez todas as gramas virarem cinzas e até a Terra virou cinza. Então isso daqui é simplesmente a Terra. Muitas coisas sumiram, tipo diamantes, que foram tanta pressão que eles sumiram da face da Terra. Só os ouros meio que ficaram por causa que os ouros simplesmente eles estavam numa parte mais funda. E também eles eram mais resistentes do que o próprio diamante. Então, todos os minérios surgiram. Então, e vários minérios, tipo esse daqui, surgiram por causa que tinha vários minérios que estavam muito perto do outro. Podemos dizer, carvão e lápis azul estavam tão perto um do outro que eles surgiram. Por causa que foi uma mistura muito quente. E com isso, formou o Nether. Mas como então que formou o céu do Nether? Então vem a história. O Sol não caiu na Terra, já que é impossível, né? O Sol simplesmente saiu da órbita dele e a Terra também. E eles passaram muito perto um do outro. Além que esquentou muito, mas muito a Terra para formar lava, tudo isso. Também vem a parte da lava, né? Como que tem lava também, como que eles pararam. Pois é. Aí vem a parte. O Sol liberou aquelas rodas de fogo dele, que atingiu a Terra e formando isso daqui. E foram tantas, mas muitas rodas de fogo, que acabou formando muitas lavas que tem. E justamente isso, uma atingiu a Terra muito forte, pá! Várias coisas começaram a voar pelo céu. E depois de bilhões de anos, como falei pra vocês, até foi se estabilizando e virando o teto do Nether, que é muito estruturado. E aqui dentro, já houve até uma briga na internet com dois youtubers, com certeza você sabe, que eles queriam descobrir se tem oxigênio aqui no Nether ou não. Mas, se tem ou não, o Steve basicamente não importa nisso. É que quebra a lei da fé, né? Aí, as lavas surgiram, o fogo surgiu, e adivinha? Sim, tem uma história também para esse daqui. Para esse bichinho bem fofinhozinho aqui, né, que vocês acham, tem uma história. Os porcos se juntaram com o zumbi. Então, a temperatura foi tão alta, mas tão alta, que até as misturas se formaram aqui. Esses daqui são porcos misturados com zumbi. Esse daqui que tem lança são porcos misturados com villagers. É aqueles que vivem nesses guardiões que são feitos desse bloco, que eu não quero me cortar agora. São poucos misturados com coisa. E por que são poucos? Por causa que pouco tive a humanidade, tive o DNA mais forte para sobreviver. E os humanos também, eles tinham, né? Então para isso eles se juntaram. Não tem aquela história que já houve até um homem que viveu com um coração de porco? Pois é. E os Endermans? Os Endermans, eles viveram no presente até hoje, então. Por causa que eles simplesmente, os Endermans que viveram, nunca mais vão se acostumar. Por causa com a pressão da Terra, eles conseguiram viver. Eles conseguiram chegar até aqui mesmo, com destruição e tudo tal, porque eles são muito resistentes. Mas, pois é, eles não vão virar humano por causa que aqui é tão quente, mas tão quente que é impossível o corpo deles se acostumar. E além de mais, não tem aquela história que os Endermen se acostumaram por causa da água. Então, pois é. Aí a gente vai coisa. Gente, só mesmo pra quem vocês querem saber como que as árvores
Surgiram? Essas partes de reto das árvores, bora logo puxar mesmo da ciência real. Elas surgiram por causa do bababá. Pois é. Agora, bora logo puxar os 3 mobs logo. O último mesmo pra mim terminar. O slime surgiu da fundação do slime normal. E o slime normal surgiu de vários fundamentos lá no presente que eu falei pra vocês. Que todos os animais surgiram e evoluíram. Pois é, mas aqui com o slime, ele evoluiu de uma forma diferenciada, com fogo. Então é por isso que ele tá assim. Esse guest foi fundamental para várias coisas. Ele deve ter surgido com clippers. Ele deve ter surgido com clippers, alguma coisa assim. Isso deixa não ser mais explicar, então dizem que o guest deve ter fundido para ele ficar assim. E claro, o guest feliz, eles devem ser um guest que com certeza ainda não viveram tanta coisa aqui no mundo, é por isso que ele é tão feliz. Mas esse daqui que estão desde o começo, ele é tão triste por causa que eles sabem como que são o negócio. E o último, que é esse bichinhozinho aqui embaixo. Esse daqui deve ser algum animal. Por exemplo, uma vaca que evoluiu pra ficar assim. Evoluiu mas tanto mesmo, que hoje eles são até acostumados na água. Tipo o Enderman quando começou a se acostumar na água. Então, foi essa daqui a história de hoje, gente. Simplesmente, eu dei uma inventada mesmo. Um pouco por lá, um pouco pra cá. Não tive muito fundamento mesmo. Mas foi o que eu pensei, né? Eu também não vou editar tanto esse vídeo, então por isso que ele não vai ficar muito bacana. E é isso, se inscreve no canal. Caso vocês gostaram, por favor, comenta alguma coisa aí embaixo o que vocês acharam. Tchau.